Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre retornar ao balé, né? Muitas pessoas fizeram balé lá quando era criança e tal, e aí, chegando um determinado momento da vida, decide voltar para o balé. E aí já começa a passar algumas coisas na cabeça. Então hoje eu vou falar para você verdades e mentiras sobre retorno ao balé, porque eu já passei por esse retorno várias vezes. Vamos lá. Primeira pergunta que eu recebi, quero voltar pro balé, mas eu não lembro mais nada. Você acha que vai ser difícil? Uma coisa nesse sentido. Na verdade, assim, balé é que nem andar de bicicleta, tá? Então você pode ter feito balé lá aos 3, 4 anos de idade e hoje com 40, 50 anos você achar que não lembra mais nada. Mas o seu corpo lembra daquilo que ele fez aos 3, 4 anos de idade. O seu corpo, tá? O problema é que aos 3, 4 anos de idade você fez borboletinha, né? Você fez mãozinha na cintura, bate a pontinha do pé no chão, você fez o bracinho, sim? Então, o seu corpo lembra aquilo que você fez. E agora, quando você voltar, você não vai voltar a fazer aquilo que você fazia com 3, 4 anos. Você vai fazer aula de balé adulto. Então, na verdade, você não está retornando para o balé. Na verdade, você está começando o balé. Se você começou lá quando era criança e fazia passos, né, do baby, o baby ali, ele aprende algumas coisas de balé, aprende, né, o que é um tandi e tal, mas a dinâmica de execução, o baby ainda não tem condições de realmente aprender. Onde contrair, como é a patela, o que é andeor e tal. Então, considere, se você fez balé ali até seus 10 anos de idade, 8 anos de idade, né, colocando isso há tempos atrás, vamos colocar os 10 anos de idade, então considere que você vai começar balé agora. Agora, não, eu fazia balé na minha adolescência, tá? Então você vai estar retornando ao balé, mas eu não lembro mais nada. Na hora que você começar a fazer o seu primeiro tandi, o seu corpo vai lembrar. Pode ser que você não lembre, que a professora fale tandi, GT, plié, não sei o que, você fala, nossa, eu não lembro nada do que é isso. Mas na hora que você vê um movimento, você vai falar, nossa, eu lembro de alguma coisa assim. Na hora que você fizer um movimento, o seu corpo vai... O nosso corpo, ele tem uma memória corporal, né? Então, ele vai sentir aquele movimento e a musculatura vai ativar da maneira como precisa ativar. Lógico que vai precisar de ajustes e tal, vão ter correções, vai precisar ganhar força, ganhar flexibilidade e tal, mas você vai lembrar como é que pedala, sim? Como é que eu ando de bicicleta. Então, se você fez balé ali na sua adolescência e está querendo voltar agora, vai ser igualzinho andar de bicicleta. Você vai subir na bicicleta, você vai olhar e falar, na hora que você deixa o seu corpo fazer, o negócio acontece. Então, volte e deixe o seu corpo fazer. A flexibilidade vai me atrapalhar nesse retorno? Provavelmente sim, como também atrapalha quem está começando agora, tá? Eu sei que às vezes a gente quer voltar para o balé e a gente começa a criar um monte de fantasminhas, né? Ai, mas você não lembra mais nada. Ai, mas agora você não é mais flexível. Tudo para a gente justificar para a gente mesmo que é melhor a gente continuar na nossa zona de conforto. Infeliz, né? Porque o balé dá uma saudade danada, pergunta como eu sei, né? Mas pelo menos eu continuo na minha zona de conforto, não preciso me enfrentar nesse retorno. Então assim, a verdade é que sim, flexibilidade vai fazer falta, mas é algo que você consegue trabalhar para recuperá-la ou ganhar uma flexibilidade até melhor do que o que você tinha, tá? Então isso não é desculpa. Terceira pergunta, retornar ao balé é como começar do zero? Não. Tá? Se você fazia balé na sua adolescência e está retornando, na verdade você está alguns passos à frente de quem está começando do zero. Sim, é mais fácil retornar ao balé do que começar do zero no quesito execução. Tá? Então o seu corpo vai lembrar como executava algumas coisas, você mesma vai lembrar de alguns passos, enfim, essa memória vai voltando aos poucos e vai contribuir com o que você está reaprendendo. Tá? Mas tem uma coisa que é muito ruim quando a gente vai retornar ao balé, né? Que quem está começando não passa. Por quê? Quem está começando é uma experiência nova, então é a primeira vez que eu entro numa sala de aula, é a primeira vez que eu me vejo no espelho vestida de bailarina, é a primeira vez que eu me vejo no espelho fazendo um tandi, fazendo um arabesque.
E quando a gente retorna, não é a primeira vez. Normalmente, quando a gente para num ponto bom, né? Isso quando não para no auge. Mas a gente para num ponto bom. E aí a gente para de fazer balé, tal, vai, segue a vida, não sei o que, e resolve voltar. E quando a gente resolve voltar e que a gente chega na frente do espelho de novo, pela primeira vez depois de estar parada, o corpo já não é o mesmo, né? Já tem algumas sobrinhas. E aí a imagem que a gente vê lá no nosso corpo, no espelho, né? Não bate com a imagem que a gente tinha, nossa, de bailarina. E a gente fala, nossa, engordei. A gente assusta, né? Porque a nossa memória de imagem visual do nosso próprio corpo tá diferente, tá? Outra coisa que é diferente, na hora que vai fazer um determinado passo, né? Então aí vai lá e faz um arabesque, a gente olha pro espelho e faz, cadê meu arabesque? É a primeira coisa. Você fala, cadê? Porque eu tinha um arabesque, agora eu tô me matando. As dobrinhas aqui não deixam meu arabesque subir. Pergunta como eu sei. Sim? Então, assim, o retorno para o balé, ele tem um lado bom de você estar retornando ao invés de começar do zero, que é no sentido que você vai relembrar os passos. E tem um lado ruim que você precisa saber como não se cobrar tanto, como acolher mesmo os seus erros, os seus defeitos ali, porque o tempo passou, as coisas mudaram sim e a gente vai precisar reaprender balé depois de adulto, tá? Então assim, não desista por conta do que você está vendo no espelho não ser mais o que você via antes, tá? Cuidado com isso. Eu tentei retornar várias vezes nas épocas que eu parava e tal, eu tentava retornar várias vezes e várias vezes eu parava por conta disso, porque eu olhava para o espelho e falava assim, não, eu quero voltar, mas primeiro eu vou emagrecer. Primeiro eu vou voltar magra, depois eu volto a fazer aula, não vou conseguir ficar me olhando assim. E várias vezes eu adiei meu retorno por causa disso, tá? Como é que eu retornei? Me aceitando, olhando e falando, tá, não, agora eu sou adulta, tá bom, eu não peso mais 45 quilos, ok, vamos lá, 60 quilos, bora lá. E aí eu começo a dar importância pro balé e não pro que eu tô vendo. Sim, eu dou importância para o movimento que está acontecendo, como eu sinto cada movimento no balé, isso é o que importa para mim. Sim, mas a gente precisa fazer essa troca da moeda, né? Olhar o outro lado, tá? E isso é difícil no retorno. Última pergunta, vou retornar ao balé, devo continuar de onde parei? Depende, né? Depende muito. Depende de quanto tempo você ficou parada. Porque assim, normalmente a gente vai, tá, eu tô lá, sei lá, faço o método ROI, eu tô lá no nível X e vou voltar agora, então eu vou procurar para voltar para o nível que eu estava e tal. Provavelmente a escola vai pedir para você fazer uma aula experimental para ela avaliar em que nível você vai retornar. E muitas vezes, como você é bailarina adulta, a escola já te dá as opções, né? Então, olha, você pode retornar, você fez a aula e tal, então você tem condições de retornar no mesmo nível que você tá, ou você pode retornar um nível antes, para você lembrar, né, os passos e tal, O que é melhor, retornar onde eu estava ou um nível antes? Vai depender da sua disponibilidade de entrega, vamos dizer assim, tá? Eu acho que o melhor é sempre voltar um nível antes, tá? Então, antes eu fazia no avançado, então eu vou procurar uma turma um pouquinho, né, um pouquinho mais atrás, uma intermediária para voltar. Por quê? Se a gente volta já no nível que a gente estava, o nosso nível ali de comparação, ele já tá tão alto de você olhar no espelho e falar, engordei. Esse passo não sai, aquilo não sai. Aí você vai fazer aula com meninas que estão fazendo aquilo que você estava fazendo e que agora você não está mais, porque você parou, é o preço. E aí você vai ficar todos os dias na sua aula comparando como você era com como você está agora. E isso não é legal. Às vezes vale a pena a gente passar um ano num nível um pouquinho mais baixo, né? Então eu vou voltar para o intermediário porque eu fiquei um tempo parada. Volto no intermediário, vou fazendo as aulas com mais calma, para o meu corpo se adaptar, sim, para eu ter tempo de assimilar toda a informação do balé clássico de novo, para aí sim eu voltar para o nível que eu estava, que era o nível avançado, por exemplo.
Então, assim, às vezes vale a pena essa regressão. Mas às vezes você pode olhar e falar assim, não quero ir no avançado, não sei o quê, eu vou lidar bem comigo no espelho. Beleza? Perfeito, sem problema, tá? Então, vale a pena pensar nessas coisas aí durante o seu retorno. Mas de tudo que eu falei, assim, de todas essas verdades e mentiras sobre retorno, sabe? Eu acho que a grande verdade é, se você está pensando em retornar, você precisa retornar. Quando a gente começa a pensar em algo é porque a gente quer aquilo. A gente quer muito aquilo. E quando a gente quer muito alguma coisa e a gente faz, a nossa vida dali pra frente tem um outro significado. Então, tudo que você criar na sua mente para não voltar são mentiras, tá? Cuidado com isso. Porque a gente começa a criar um monte de coisa. Ah, não, eu vou voltar, mas assim, eu já fui fazer uma aula experimental, eu vi que eu já não tô legal naquele colã, não é assim que eu quero voltar. Tô falando por experiência própria, tá? Não é assim que eu quero voltar, não sei o quê. Eu vou primeiro emagrecer, depois eu volto. Não, você tá se enganando, como eu me enganei muitas vezes, tá? Então, quanto antes você voltar, antes você vai voltar a ter todo aquele prazer de estar fazendo algo que você gosta, de estar fazendo algo pra você e por você. Então, vale a pena voltar, tá bom? E, de certa maneira, também a gente tem o curso regular de balé online, não sei se você sabe, mas eu tenho um curso de balé online que ajuda pessoas, né, como você que está querendo retornar, mas que não se sente aí segura ainda para tá encarando uma sala de aula, né? Então, tem o curso do balé online que te prepara em casa para esse retorno, para que você volte executando os passos com mais facilidade e tudo mais. Não é sempre que tem matrículas abertas, mas se você quiser mais informações sobre o curso, só coloca nos comentários eu quero curso, que aí eu mando o link para você. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, dá um like aí, se inscreva no canal, tem muitas dicas, sai dicas todos os dias. E a gente tá também no Facebook, e Spotify, Instagram. E eu te vejo no próximo vídeo, na próxima dica.